Hoje nós vamos tratar sobre o sal, o sabor do sal, ou a função do sal. A igreja, ela é o sal da terra. E domingo que vem vamos ver sobre a luz do mundo, se o Pai assim o permitir. E no outro domingo ainda vamos permanecer um pouquinho no Sermão do Monte, analisando as questões da outra face, o que ela significa, e também a milha, caminhar uma milha, ir com ele 2. Irmãos, isso é extraordinário para a vida da igreja. Temos que entender de uma forma bem adequada aquilo que o Senhor quer falar com a sua igreja, porque, irmãos, nesses últimos dias o Pai não tem feito outra coisa a não ser falar, mas graças ao Senhor também, porque Ele tem encontrado ouvidos que o ouçam. Quando o Pai então encontra ouvidos que o ouvem, é um lugar onde Ele encontra o seu descanso também, porque Ele está ansiosamente procurando dentre o seu povo homens e mulheres para responder a Ele, para trabalhar em cooperação junto com Ele, e o Pai não tem encontrado. Então, queridos, um dos detalhes que são fundamentais para nós, nesse tempo do fim, nesse tempo onde o Senhor está fazendo o seu último mover de amor sobre a vida da igreja, Ele deseja encontrar homens e mulheres que o ouçam. Irmãos, é que as nossas reuniões não se constituam apenas em mais uma reunião de estudo bíblico, mas aquilo que Ele então nos dá para nós, dominicalmente, semanalmente. Eu creio que todos aqui irão ler as Escrituras e leem as Escrituras durante a semana, porque isso é algo natural de uma ovelha que tem fome. Ela vai se alimentar da palavra e do próprio Senhor, porque, irmãos, é uma coisa assim extremamente trágica se nós não alimentarmos dele. Quando nós não nos alimentamos dele, outras coisas, irmãos, que trarão para nós outros sabores é que nós iremos nos alimentar. E às vezes, mesmo conhecendo o Senhor, a nossa inclinação natural é de nos alimentarmos ou de experimentarmos os sabores deste mundo. Aí fica uma coisa mesclada. Eu gosto mais desse, mas também desse. Ele quer que nós experimentemos o sabor dele. E a igreja tem uma função fundamental de ser sal da terra, e a função deste sal, vamos ver hoje aqui pelo menos 2 funções, é de dar sabor e de preservar os alimentos. E vamos ver outras coisas também, que a função do sal que ele deve exercer na nossa vida. Isso é fundamental, porque o mundo aí fora está cansado de se alimentar de um alimento que eles sabem que no seu final não vai levar absolutamente nada, que não vai acrescentar nada para eles naquilo que concerne a uma vida com o nosso amado Senhor. Todos têm uma concepção de Deus incrível, todos têm conceitos de Deus, mas os filhos de Deus são um povo, como Ele mesmo disse, é um povo separado, é um povo que é como o Senhor os considera. Antes não considerava, mas após a regeneração nós somos um povo peculiar. Essa palavra peculiar significa um povo especial. Ele nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Não foi apenas para nos tirar do inferno e colocar lá no céu. Ele nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, tem uma vírgula, 1 Pedro 2,9, para proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esta é a linda função da igreja, falar dele. Também, algum tempo atrás, o irmão colocou de uma forma tão precisa a questão do sal como um testemunho. Isso é, sem sombra de dúvida, faz parte de todo esse pacote. Então nós vamos ler aqui, irmãos, Mateus capítulo 5, versículo 13, que diz assim: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta,
senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vamos ter uma palavra de oração. Nosso amado Pai, graças te damos por esta manhã tão agradável, por esse dia que o Senhor fez para cada um de nós, nos alegrarmos nele. O Senhor fez esse dia para nós nos alegrarmos nele. Pai, nós já temos todo o suprimento que vem da Tua parte, e dentre todos esses suprimentos nós temos alegria, foi colocada em nosso coração, que é o próprio Senhor, que Ele em nós expresse esta gratidão a Ti por esse precioso dia, porque é um dia que o Senhor preparou, o Senhor trabalhou, Pai, para que esse dia pudesse vir a existir, que nós tenhamos sensibilidade e percepção para nos maravilharmos dele, com essa chuva, por rever os irmãos, por abrir a Tua palavra, pela liberdade que nós temos de proclamarmos a verdade, sermos edificados juntos. Pai, nesta manhã, suplicamos ao Senhor, Teu Espírito nos dirija, nos dê a sabedoria, Pai, para compreendermos o que Tu tens para nós nessa manhã, para compreendermos a palavra. Mas, Pai, que nós não venhamos ficar apenas no campo das ideias, mas que Tu revela a Tua palavra para nós. E essa palavra, Pai, se o Senhor assim revelar para nós, forma também em nós. Não permita que nós venhamos desapegar da Tua palavra. Queremos que essa palavra seja retida em nosso coração, e é a nossa responsabilidade orar por ela, pedir para que o Teu Espírito, a bendita pessoa, nos ajude cada vez mais a vivermos uma vida de obediência a Ti. Por isso, Pai, fala conosco, abra os nossos ouvidos e os nossos olhos também. Não permita que nenhuma distração, pensamentos que venham sobre nós, que o Teu Espírito enxote para distante de nós, para que a nossa atenção e concentração esteja tão somente a ouvir a Tua voz pela Tua palavra. Nas Tuas mãos está este tempo, abençoa a Tua palavra, reparte este pão para cada um de nós, ó Pai, na medida das nossas necessidades, e edifica-nos como igreja do Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo nós oramos. Amém. Queridos, uma coisa que é fundamental nós atentarmos para isso, é que a igreja ainda ela está com os pés no mundo. Então hoje a igreja, ela está no mundo, ela é perseguida pelo mundo, mas ainda assim ela é chamada para servir de alguma maneira este mundo. Servir em que sentido? Servir este mundo. A igreja neste mundo tem uma grande serventia para o mundo naquilo que concerne a sal. Uma das funções do sal é preservação, para que o mundo então ele seja preservado. A igreja é o sal da terra para o mundo que o persegue, que a persegue, que é a sua igreja. Então, queridos, e a igreja como sal da terra, ela de alguma maneira, ela responde ao ódio e às mentiras do mundo com amor e também com a verdade. Isso é ter uma grande função como o sal da terra. Responder a este mundo que nos persegue. Esse mundo nos persegue, irmãos, é com muito ódio, mas devemos respondê-lo com amor e com a verdade. Ninguém, irmãos, poderá ser contra nós, porque nós temos um Pai que Ele é por nós, Ele não é contra nós, Ele é por nós, e ninguém pode também acusar. Essa não é a função da igreja, de acusar uma carne fresca aí fora, que é o mundo, que vive na carne, de deteriorar-se. Estão me compreendendo? O mundo vai seguir o seu curso natural, vai se deteriorando a cada dia, mas por isso nós não podemos julgar. A pessoa morreu sem Cristo, bem feito para ela. Não podemos, porque
quando uma vida desce para a sepultura, Jeremias vai mostrar que o pai chora em silêncio, o pai chora em segredo, quando uma vida, uma alma desce para a sepultura sem ter a vida de Cristo. Hoje há mais lágrimas nos olhos do nosso amado Senhor do que alegria. Quantas vidas estão sendo ceifadas, descendo para a sepultura sem sal, sem o sal. Então, ela não pode fazer nada, a igreja não pode fazer nada por isso, mas nós temos que salgar este mundo, para preservar este mundo, para que então este mundo de alguma maneira possa algum dia, quem sabe, ter este profundo desejo em conhecer o Senhor. Agora, a questão é, muitas carnes frescas estão descendo para a sepultura, deteriorada, mas este não é o problema, essa não é a questão é, onde está o sal? A igreja, diz aqui o texto, é o sal da terra. O Senhor Jesus colocou isso de uma forma muito sábia, porque, irmãos, se você parar para pensar, os versículos anteriores, Jesus trata das bem-aventuranças. Bem-aventuranças é aquilo que nós somos abençoados, em muitas bem-aventuranças, mas agora chegou a nossa responsabilidade. O que nós somos, ou pelo menos deveríamos ser, enquanto estivermos na face da terra? Sal da terra. Irmãos, a gente vai ver hoje aqui alguns aspectos e perceber que nós precisamos de ter uma vida mais íntima com o Senhor, porque estando com Cristo, na pessoa de Cristo que está em nós, não falta nada para nós, nós já temos tudo, mas dentro deste tudo, às vezes nós ficamos como que comendo na periferia de toda a realidade espiritual. Parece que nós temos medo de entrar em uma vida de profundidade com o nosso amado Senhor. Quando isso acontecer em nossas vidas, irmãos, e cada um de nós aqui, nós podemos viver uma vida totalmente devotada ao Senhor, nós vamos crescer bastante, nos alegrar bastante, sermos muito edificados, e nós seremos uma testemunha viva para este mundo como o sal da terra, como o sal da terra. E eu tenho certeza que isso vai ser maravilhoso. Então, o papel do sal também é de dar o verdadeiro e genuíno sabor aos alimentos. Nós sabemos disso humanamente falando. Então, o sal ele torna o alimento apetitoso. Eu queria que, na medida que eu estou conversando com vocês, que vocês considerassem isto de uma forma espiritual. O sal, ele tem uma tendência de tornar os alimentos apetitosos. Bom, no campo espiritual não é diferente. As nossas vidas, elas precisam, a cada encontro que temos com um colega ímpio, pecador, através das nossas vidas, eles olhando para nós, eles vão ter um desejo de se alimentar deste verdadeiro alimento que tem um sabor genuíno, um sabor muito específico, um sabor apetitoso. Eles vão querer desejar Cristo. A nossa vida tem que ser cheia de sal sob medida, que possa despertar nas pessoas nas quais nos relacionamos um desejo de se alimentar de Cristo. Irmãos, nós estamos quase chegando lá. Talvez falta muito pouco, talvez falta mais disposição do coração, porque, irmãos, as coisas deste mundo tendem a roubar o nosso coração, que é do Senhor. Ou, pelo menos, o inimigo faz de tudo para colocar algo no nosso coração que se pareça com o nosso amado Senhor, mas que não é Ele, que é uma bolha de sabão apenas, né? Então, queridos, e tem que ser aquele sabor agradável. Um sabor agradável é um sabor que é bem temperado com sal,
e que vai fazer muito bem para o paladar. Então, queridos, o mundo, se você olhar, a gente conversa com as pessoas, elas estão cansadas do pecado. Porque o pecado de fato cansa. E a presença da igreja no mundo, refletindo a glória do nosso amado Senhor, vai revelar uma qualidade de vida superlativa. Então, queridos, a igreja, como sal da terra, tem que demonstrar ao mundo que a vida com o nosso amado Senhor é uma vida deleitosa. Agora, quando o mundo olha para nós e vê em nós implicância, murmuração, negatividade, uma vida que não espelha a glória de Cristo, quando diz lá 2 Coríntios 4,10, levando sempre por toda parte o morrer de Cristo, para que a vida dele se manifeste, irmãos, isso é muito sério. Muitos, infelizmente, não têm a manifestação da vida de Cristo, porque não considera este feito tão sublime para a vida da igreja. Levar por toda parte o morrer de Cristo. O que significa? O caminho da cruz. Eu fui crucificado com Cristo. Quando então ele morreu na cruz? Para que o pecado fosse removido de nós. De fato foi, porque Cristo ele veio para tirar o pecado do mundo. E ele tirou o pecado do mundo. Agora, meus irmãos, o caminho da cruz implica viver uma vida de crucificado. Quando nós vivemos uma vida de crucificado, comece a partir de amanhã, ao levantar-se da cama, pensar que você está crucificado de Cristo, com Cristo. E busque pelo Espírito do Senhor, para que Ele manifeste Cristo. É algo tão natural na nossa vida. Então, a manifestação da vida de Cristo em nós, ela é uma manifestação tão gloriosa. De que maneira que ela vai se manifestar em nós? Primeiro, meus irmãos, Paulo dá uma dica maravilhosa. Se os frutos do Espírito um dos frutos do Espírito é amor, é a manifestação de Cristo, vai manifestar todos os seus frutos, aquilo que ele é em realidade. Por isso que Paulo diz assim, lá em 1 Coríntios 16, todos os vossos atos sejam feitos em amor. Mas não este amor humano, esse amor de troca, um amor doador. Ontem, nós fomos auxiliar uma pessoa que estava na BR, ela pegou o carro, acho que não fecharam direito, o óleo saiu tudo para fora, ela não pôde andar mais, medo de fundir o motor. A mãe dela e o filho dela veio para Sidrolândia. Aí nós e um amigo, nós fomos lá, colocamos ali aquele óleo de trator, tá, e falou, você vai até Sidrolândia, mas você tem que chegando lá, você vai fazer uma coisa interessante, já troca o óleo. Quando ela entrou no carro, deu a partida do carro, pegou, essa mulher deu uma crise de choro, uma crise de choro tão grande, um choro de alegria. Ai, gente, obrigado. Como é bom. Sabe que eu senti uma alegria tão grande ali também, porque a gratidão se faz bem para o nosso coração, imagina para o coração do Pai. Quando Paulo descobriu o segredo, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Ter um coração agradecido. Ter um coração agradecido é viver uma vida de louvor. Aconteça o que acontecer, eu posso expressar o louvor, porque, queridos, isso é maravilhoso. O Pai não resiste um coração agradecido. O Pai não resiste um coração que expressa o seu Filho em louvor e adoração a Ele. As grandes batalhas da vida, elas são conquistadas pelo louvor. Josafá, vocês se lembram, 2 Crônicas, capítulo 20, quando via aquelas 3 grandes multidões para destruir o reinado de Josafá e Judá. Eles não tinham força, clamaram ao Senhor. Mas interessante que o rei Josafá, ele colocou os cantores na frente dos armados. E a Bíblia diz que quando eles começaram a cantar e a dar louvores ao Senhor,
Deus colocou emboscadas ali diante dos seus inimigos e eles se destruíram. Louvor. Vamos para a guerra. Vamos louvar. Temos um que é por nós. Paulo e Silas, Atos capítulo 16. Lembram? Meia-noite, depois de ter apanhado, de testemunhar, sendo sal da terra para aquele povo, prenderam Paulo e Silas, bateram neles, 40 chibatadas, menos uma, 39, as costas rasgadas, ali naquela prisão fria. Meia-noite, eles oravam e cantavam louvores a Deus. Você acha que Deus existe isso, irmãos? As cadeias caíram por terra. Todos foram libertados. O soldado iria se suicidar. Paulo disse, não te faças nenhum mal. Sal da terra. Todos nós estamos aqui. Nós não vamos fugir. Senhor, que devo fazer para ser salvo? Eu quero esse sabor que vocês nutrem aí no seu interior. E Paulo, a palavra fala que Paulo pregou a palavra para eles e foi batizado ele e toda a sua família. Foi salvo ele e toda a sua casa. Eles foram salvos. Irmãos, um coração agradecido diante do Pai. Isso significa levar o morrer de Jesus, viver uma vida deleitosa diante do Senhor, uma vida de alegria, uma vida prazerosa, uma vida que o expresse, uma vida que o glorifique. Isso é muito lindo, irmãos. O Pai não resiste. Agora, quando o mundo vê na igreja do Senhor um povo murmurante, eles devem pensar assim: como pode esses cristãos serem cabisbaixos, murmurantes? O céu não é um lugar agradável, pelo menos para eles não. Agora, quando um povo, ele de fato expressa Cristo, vive Cristo, testemunha Cristo, glorifica Cristo, tem um coração agradecido, vive uma vida de crucificado, o céu é muito prazeroso, porque nós já estamos vivendo na face da terra os relances do céu. E tudo que nós fazemos aqui, irmãos, quando vamos louvar o Senhor, cantar para Ele, tudo isto é ensaio para o casamento. Irmãos, se vocês soubessem o que nos espera no futuro, uma vida maravilhosa com o nosso Senhor, poder contemplarmos ao nosso amado Cristo, Pai das luzes. Irmãos, não tem como não nos alegrar. O apóstolo Paulo, ele encontrava em meio aos sofrimentos plenitude de alegria. Lembra aquele texto de 2 Coríntios capítulo 7, versículo 4? Dá uma olhadinha naquele texto lá, irmãos. Isso aqui é maravilhoso. 2 Coríntios capítulo 7, versículo 4. Esse texto nos faz com que o nosso coração salte de alegria. Paulo, ele disse assim, de uma forma muito cuidadosa, mas expressando de onde vinha todo o seu júbilo. Olha só aqui, ele diz assim, 2 Coríntios 7,4: muito grande é a minha franqueza para convosco, e muito me glorio por vossa causa. Sinto-me grandemente confortado e transbordante de júbilo em toda a nossa tribulação. Segredo da vitória. Por que Paulo era tão vitorioso? Ele sentia, irmãos, presta atenção, sinto-me grandemente confortado. Por que grandemente confortado? Ele escreveu lá, aqui nessa carta mesmo, no capítulo 1, versículo 3, que é o Senhor, Ele mesmo é quem nos conforta. Então, o conforto é um conforto grandemente e transbordante de júbilo em toda, ou dentro de toda a nossa tribulação. Isso não é loucura, irmãos? Não é loucura? Transbordar de júbilo em toda a tribulação? Claro que é. Mas Paulo, ele impactava cidades. Por quê? Porque ele era o sal da terra. Ele era uma testemunha viva de Cristo. Quem via Paulo não via Paulo, mas via Cristo em Paulo. Então, isso, as pessoas ficavam perplexas. As pessoas ficavam maravilhadas.
Ainda que queria bater em Paulo, mas no fundo do seu coração elas admiravam. Como pode um homem desse? Este homem é diferente. Este homem tem uma coisa muito especial que nós não sabemos o que é. Você tem, irmão, uma coisa muito especial. E você sabe que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele habita, Ele mora dentro de nós. Ele está em nós. Ele quer se expressar através de nós. Mas nós estamos muito cheios de nós mesmos, cheios da nossa alma. E a alma tem que ser tratada, irmãos. A alma tem que ir para o lugar dela. Os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Amados, a igreja como sal, ela tem que também se infiltrar e assim provocar nas pessoas um profundo desejo delas conhecerem ao Senhor. Você sabe, eu também sei que nós vivemos em um mundo onde as pessoas estão radicalmente, totalmente, desinteressadamente pelas coisas espirituais. Aqui que entra o sal, aqui que entra a igreja como sal da terra e luz do mundo. Nós como sal, nós precisamos provocar sede nessas pessoas pelo Senhor. O sal não tem esse desejo, não tem essa função? Como é uma comida muito salgada, você não vai tomar bastante água? Então nós, exercendo a nossa função como sal da terra, temos que provocar nas pessoas um profundo desejo para elas beberem água fresca da fonte. Elas querem, mas elas não sabem aonde beber. Precisamos de homens e mulheres que indicam o caminho. Temos que enchê-los de sal, esfregar sal na carne deles. Eles vão ter muita sede. Onde que eu bebo água? Há uma fonte inesgotável. Essa fonte aqui nunca vai secar, como Jesus disse para aquela mulher lá no poço de Jacó, a samaritana: quem beber desta água do mundo tornará a ter sede, mas quem beber da água que eu lhe der, ou seja, eu sou a água, nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Quem tem sede, vem a mim, beba. Jesus disse lá em João 7. Quem tem sede, vem a mim, beba, porque acabou a festa dos tabernáculos. Estavam lavando as escadarias ali do templo. Acabou a festa. Então a tristeza vai reinar para aquele povo que não conhece o Senhor. Jesus diz: quem tem sede, vem a mim, beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Referindo-se ao Espírito. Quando recebemos o Espírito, irmão, toda a nossa sede foi saciada. Toda a nossa fome também foi saciada. Nós temos fome de significado, temos sede de significado. A nossa satisfação só está em Cristo. Nós cantamos uma canção aqui: achei o segredo, é Jesus. Satisfação é ter a Cristo. Não há prazer jamais visto. Que delícia, irmãos, que nós então possamos ser ou provocar nas pessoas sabor, mas para isso começa entre nós aqui em primeiro lugar, uma comunidade que vive uma vida de gratidão ao Senhor, de amor ao Senhor. Irmãos, o amor contagia. Não tem nada neste mundo que nos atrai a não ser o amor. Agora, a fonte do amor é Ele. Irmãos, se nós não formos atraídos para este amor tão grande, este amor que é imenso, inescrutável, amor insondável, amor infinito, se este amor não nos atrair, nós não podemos ter medo de entrar de cabeça neste amor, porque o amor não faz outra coisa a não ser nos amar. O amor ama, o amor nos amou, né? Então, queridos, temos que ser sal da terra, porque senão, mesmo naqueles que nós salgarmos, se de fato eles, como o povo lá de Israel, tinha fastio daquele pão vil, Números 21:5, eles vão para o inferno salgados, eles vão ser consumidos pelo fogo salgado.
Entende? Para não dizer, nós, nunca ninguém falou para nós deste sal. Abra, por favor, lá em Marcos, tem um texto aqui que estou lembrando, capítulo 9, Marcos 9, versículos 49 e 50. Muito interessante esses dois versículos aqui, eu quero considerar algo com os irmãos. Marcos 9, 49 e 50, que diz assim, olha que interessante, irmãos, porque cada um será salgado com fogo. Estranho isso aqui, né? Isso aqui não está falando de perdição eterna, aqui está falando de provações, depois a gente vai ver alguns aspectos. Aí Jesus continua dizendo, bom é o sal, mas se o sal vier a se tornar insípido, ele pode tornar-se insípido, insosso, sem sabor. Como lhe restaurar o sabor? Agora, olha aqui, tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. O que Jesus está querendo mostrar para nós aqui? Algo fundamental, irmãos. Primeiro que cada um será salgado com fogo. Quando o Senhor for nos usar para ser sal da terra, Ele precisa nos salgar de uma maneira que parece estranha e esquisita, ser salgado com fogo, mas em que sentido? Provações. O fogo é usado para purificar a prata. Deixa eu mostrar para vocês alguns exemplos. 1 Pedro 1, versículo 6. Aqui é uma forma muito adequada que o Senhor usa para nos salgar com fogo. Observa que versículo interessante, irmãos. 1 Pedro 1, versículo 6. Vamos ler até o 9. Diz assim a palavra. Olha só. Do capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 5, ele fala da regeneração, fala que somos guardados no poder de Deus, fala que fomos regenerados para uma viva esperança, mas aqui, nisto exultais, embora no presente século, por breve tempo, esse breve tempo é até a volta dele. Entende? Porque a volta do Senhor é breve. Por breve tempo, aqui se necessário, essa versão não é boa, irmãos. Aqui tem um gerúndio, sendo necessário, que elas não vão cessar. Sendo, é um presente contínuo, sendo necessário que nós sejamos contristados por várias provações. Para quê? Irmãos, Deus não faz nada sem um propósito. Para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, está vendo aí? Redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Lembra por que Paulo, ele transbordava nas tribulações, nos seus sofrimentos? Ele foi provado pelo fogo, ele crescia no Senhor, então ele se regozijava. E aí ele diz assim, Pedro, a quem redunde em louvor e glória e honra na revelação de Jesus Cristo, aqui na sua volta, na manifestação de Jesus Cristo na sua volta, a quem, não havendo visto, a mais. Irmãos, uma pergunta que temos que fazer para o nosso coração e responder aos pés de Cristo: nós o amamos? Nós o amamos Ele verdadeiramente? Ou somos como Abraão na sua primeira etapa? Quando nasceu Isaac, antes de nascer Isaac, Abraão amava o Senhor, mas nasceu Isaac, ele amou seu filho Isaac, estava se envolvendo com Isaac, a ponto de deixar o Senhor em segundo plano. O Senhor o provou naquele altar da maturidade. Vamos tratar isso também esse ano aqui. Altar da maturidade de Abraão, maturidade de Abraão, maturidade de Jacó. Nós vamos ver. E aqui, presta atenção, a quem não havendo visto a mais, nós amamos o Senhor, irmãos. Não deixe ninguém roubar o seu coração do Senhor. Ninguém, amigos, amigas, marido, esposa, ninguém roubar o seu coração do Senhor. A quem não havendo visto a mais, no qual não vendo agora, olha que maravilhoso, nós não estamos vendo Ele agora, nós o contemplamos pela fé.
o qual não vendo agora, mas crendo. Crendo aqui é não deixar de crer, crendo. João escreveu o seu evangelho, ele disse lá que muitos dos sinais que Jesus Cristo fez foi para que nós venhamos a crer. E para que creiais, é para continuar crendo. Crendo, não visto agora, mas crendo, exultais com alegria indizível. O que é indizível? Que não dá para dizer, que não dá para se expressar. É uma alegria tão profunda, arraigada em nós, que é Cristo, nós não conseguimos expressar em palavras essa alegria indizível. E cheia de glória. Para qual finalidade, irmãos? Olha aqui o versículo 9. Obtendo o fim da vossa fé. Qual que é o fim da nossa fé, irmãos? A salvação da vossa alma. O Espírito foi regenerado. Então aqui nós já temos uma notícia de como Ele vai salvar a nossa alma. Mas nós vamos passar pelo fogo. Provérbios 17:3 vai mostrar que o fogo purifica a prata. O povo, ele depura o ouro. Se nós temos a natureza de Deus em nós, essa natureza de Deus em nós, ela veio para dentro de nós, mas ela precisa ser purificada. E Deus vai usar o fogo. Qual que é o material que Deus vai usar para purificar o ouro e a prata? O fogo. Pedro fala assim: amados, não me estranheis, aí 1 Pedro 4,12, o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois co-participantes dos sofrimentos de Cristo. Queridos, que coisa mais linda! Mas nós não gostamos disso. Então, até na edificação, o que vai nos provar como igreja do Senhor é fogo. A palavra fala assim, olha, Paulo fala em 1 Coríntios 3, a partir do versículo 9. É para a gente ver com que material nós estamos sendo edificados. O fundamento já foi posto, que é Jesus Cristo, não pode ter outro. Agora, sobre este fundamento você pode edificar. Você pode edificar com madeira, feno e palha, mas quando vier a tribulação, vai queimar. Você vai sofrer o dano. Que dano que é esse? Não fala de perda de salvação. Você vai perder os galardões, mas você é filho. Agora, se Paulo fala, cada um veja como edifica, e os materiais que devemos edificar sobre o fundamento, qual é? Ouro, prata e pedras preciosas. Vem o fogo, não tem perigo de nós sofrermos o dano, de perdermos os galardões. Mas se edificamos sobre madeira, feno e palha, vem o fogo, vai consumir tudo isso. Então nós temos, irmãos, que pedir ao Senhor sabedoria, pedir ao Senhor inteligência, para de fato nós exercitarmos aqui a nossa função de sal. Porque, amados, o sofrimento tem uma função tão maravilhosa na nossa vida. O que o sofrimento provoca em nós? Não é dor? Não é tristeza? Tristeza. A tristeza, segundo Deus, produz o quê? Arrependimento. Agora, a tristeza... Quer ver? Deixa eu explicar lendo um versículo. Eclesiastes, capítulo 7. Eclesiastes, capítulo 7. Vamos ler apenas um versículo aqui. Quero ler com vocês o versículo 3. Eclesiastes 7, 3. Porque sofrimento é uma ferramenta útil na mão do Senhor. Mas é bom para o coração, para o nosso coração. Olha só, o versículo 3 diz assim: melhor é a mágoa do que o riso. O mundo não pensa assim. O mundo diz, o riso é a alegria, a felicidade. Melhor é a mágoa do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. Não fuja, irmãos, não fuja do sofrimento. Fala, Senhor, eu também sei que nenhum sofrimento o Senhor vai permitir na minha vida que está além da minha capacidade de suportar.
Nós precisamos, irmãos, de crescer neste campo aqui. Senão, nós vamos sempre citar esse versículo: vós sois o sal da terra, a luz do mundo. Sal da terra, mas, queridos, qual que é a função do sal? Nós temos que nos analisarmos diante do Senhor, da sua palavra, se estamos sendo sal da terra e luz do mundo. Vamos ver no domingo que vem sobre a luz do mundo, mas hoje vamos ver a questão do sal. Então vamos avançar aqui cuidadosamente aos detalhes que o Senhor tem para nós. Logo após o Senhor Jesus aqui, irmãos, ele acabar de comunicar as bem-aventuranças, ele passa a comunicar responsabilidades. O Senhor nos reveste de graça, mas a graça também envolve responsabilidades. Jesus faz uma transição daquilo que somos para aquilo que fazemos. A igreja e o mundo são essencialmente diferentes. A igreja é chamada do mundo, está no mundo, mas não é do mundo, e enviada de volta ao mundo para testemunhar ao mundo a respeito de Cristo. Falar de Cristo, testemunhar de Cristo também significa ser sal da terra. Aqui em Atos 1:8, a palavra de Deus ela diz assim, olha: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Confins da terra também chegou até nós então. Irmãos, recebereis poder quando? Ao descer sobre vós o Espírito. Se você creu no Senhor, o Espírito já desceu sobre você. Você tem no seu interior todo o poder para falar de Cristo, para testemunhar de Cristo. E percebemos, irmãos, que em realidade espiritual nós temos medo de nos envolvermos com este mundo, de pregar para este mundo. Nós gostamos de pregar aqui, né? Aqui é tão gostoso pregar, irmãos, aqui para os irmãos, para a igreja. Nós somos aceitos, os irmãos nos amam, a gente ama os irmãos. Aqui é uma delícia pregar aqui. E lá fora? Ele não diz para nós sermos sal aqui dentro deste local de reunião. Isso aqui é um saleiro. Os sais estão todos aqui, mas os sais não quer sair para salgar este mundo, salgar essa terra. É uma terra sem Deus, uma terra seca, uma terra árida. Porque quando eles começarem a experimentar o sal, está em nós, tem sal em vós mesmos, e eles vão querer procurar água para beber. Porque a função do sal é gerar nele sede. Isaías 55:1, ó, todos vós que têm sede, vinde a mim, bebei das águas. Aquelas águas que partem do trono, que fluem do trono de Deus, para saciar a sede de toda essa humanidade. Irmãos, a nossa responsabilidade é muito grande, irmãos, diante do Senhor. Temos que levar o nosso cristianismo mais a sério, naquilo que concerne a sermos testemunhas. Ah, mas eu não tenho. A Bíblia diz que eu recebi, que eu tenho. Né? Então, como sal, nós precisamos testemunhar Cristo. Está cheio de exemplos aqui de pessoas que testemunharam. Deixa eu ver um exemplo para vocês aqui. Abrem em Atos capítulo 6. Estevão foi uma testemunha que de fato fez com que aqueles que estavam diante dele ficassem cheios de sal. Diz assim, Atos 6, versículo 8. Olha que impressionante, irmãos, que versículo tremendo. Estevão não era pregador, Estevão era diácono da igreja. Mas Estevão não estava lá servindo os irmãos, era final de semana, às vezes ele ia para lá e servia os irmãos lá. Mas Estevão, cheio de graça e poder, este é o Espírito habitando nele, se manifestando através dele, sal da terra. Fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Estevão estava onde, irmãos? Lá no saleiro? Estava entre o povo. Nós vemos a nossa vida, né, assim, bem fechadinha, assim, enclausuradinha,
E Deus tem nos chamado para as responsabilidades. O que mais que aconteceram aqui? E você pode ter certeza disso. Levantaram-se. Se você for testemunho de Cristo aí fora, vai se levantar pessoas contra você. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga chamada dos libertos, dos sireneus, dos alexandrinos, dos da Cilícia e Ásia e de Sé, e discutiam com Estevão. Agora, olha aqui, quem está cheio do poder do alto, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Então eles inventaram uns mecanismos, subornaram pessoas, homens que dissessem, temos ouvido que este homem aí proferir blasfemas contra Moisés e contra Deus. Nada a ver, irmãos. Deus tinha um testemunho para aquele povo, e eles rejeitaram o testemunho de Estevão. Não é assim, não acontece conosco hoje. Irmãos, hoje em dia, uma das coisas que está fora de moda é pregar contra o pecado. As pessoas se acovardam de pregar contra o pecado, mas por quê? Não é que são covardes. Deixa eu explicar lendo a Bíblia. Miqueias, capítulo 3, versículo 8. Aqui, irmãos, nós só iremos poder pregar contra o pecado para sacudir este mundo aí. Miqueias 3, versículo 8. Olha o que a Bíblia está mostrando para nós aqui de uma forma tão clara, tão nítida, tão límpida. Eu falei o que mesmo? 3:8, isso. Diz assim a palavra, Miqueias 3:8. Olha só, eu, porém, estou cheio do poder do Espírito do Senhor. Poder. Cheio de juízo e de força, para declarar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Cheio do poder do Espírito do Senhor. E nós, diz a palavra, recebemos poder. Aqui recebereis, que ele não havia descido ainda, porque Jesus disse que estava subindo e disse que nós receberíamos quando ele fosse entronizado. Glorificado, exaltado à destra do Pai, recebeu a promessa do Espírito, derramou sobre nós. Atos 2. Então, mas nós já recebemos, nós já temos em nosso interior este poder. Para quê? Fazer milagres? Embora isso vai acontecer, mas para ser minhas testemunhas. Vocês vão falar de mim, na dependência do meu poder, não na força de vocês, mas pelo meu Espírito. Zacarias 4:6. Estão compreendendo, irmãos? Isso significa ser sal da terra. Esse mundo tem que experimentar o sabor no qual nós saboreamos e nos deleitamos, que este sal, tem sal em vós mesmos. Se nós tivermos sal, o que nós estamos fazendo aqui? A gente só vai servir para ser lançado fora e pisado pelos homens. Será que Deus quer isso para a sua igreja? Não. A igreja tem que fazer o seu papel na sociedade, irmãos. A igreja tem que ser resposta. A igreja tem que provocar um profundo desejo nesses corações incrédulos para beber água da fonte. Uma fonte inesgotável de riqueza. Vamos avançar um pouquinho mais aqui, meus queridos. Quando a igreja tenta imitar o mundo para atraí-lo, e hoje é muito comum hoje, irmãos, jovens, louvor, vamos trazer recursos mundanos para atrair os jovens. Não, claro que não, porque quando a igreja ela tenta imitar o mundo para atraí-lo, ela perde sua capacidade transformadora, ela vai perder o seu sabor divino, o seu sabor celestial. A igreja só é relevante quando totalmente diferente do mundo. A amizade da igreja com o mundo é um desastre. Olha o que Tiago diz aqui, Tiago 4:4. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então, aqui é algo fundamental. Deus ele não proíbe, ele fala assim, olha, vocês não compreendem que a amizade é, em outras palavras, amar o mundo? E a palavra fala, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Irmão, será que nós entendemos essa palavra? Será que essa palavra é realidade em nós?
Aquele, pois, que quiser, você pode. Aqui, essa palavra ser amigo do mundo, essa palavra aqui, amigo, no original, tem uma raiz que é amantes do mundo. Entende, irmãos? É do AM. Ame o mundo. Amigo do mundo. Você ama o mundo, você é amigo do mundo. Você vai se constituir inimigo de Deus. Naturalmente. Porque, queridos, essa questão do primeiro amor, às vezes a gente conversa com pessoas assim que conhecem a mensagem da cruz e fala assim: eu preciso voltar ao primeiro amor. Ela pensa que voltar ao primeiro amor é nos seus primórdios, nas doutrinas elementares de Cristo, para começar a partir daí. Mas a Bíblia, quando fala assim, tu deixaste teu primeiro amor, é uma vida em união com Cristo de reciprocidade. Ele me amou e eu o amo porque Ele me amou primeiro. Crescendo nele, não sair da centralidade deste amor. O primeiro amor tem que ser Ele. Outros amores que entram são genéricos, nos quais nós nos firmamos a eles. Mas o primeiro amor, de fato, é Cristo. Tem um texto aqui, irmãos, em Jeremias, capítulo 2. Ele é muito interessante porque ele vai mostrar a radicalidade e aquilo que o Senhor está mostrando para nós pelo fato quando nós então o deixamos. Jeremias 2,2 diz assim a palavra, olha só, vou ler um também. A mim me veio a palavra do Senhor dizendo, então agora Jeremias vai profetizar da parte do próprio Senhor. Olha como é que está o coração do Senhor aqui. Vai e clama aos ouvidos de Jerusalém. Assim diz o Senhor, lembro-me de ti, da tua afeição, quando eras jovem, e do teu amor, quando noiva, e de como me seguias no deserto, numa terra em que se não semeia. Esse é o caminho da cruz. Amamos o Senhor, nós seguimos a Ele, e o que nós ganhamos com isso? Nós seguimos o Senhor, irmãos, num lugar bastante difícil, no deserto, numa terra em que se não semeia. É o lugar em que nós devemos seguir ao Senhor. E aqui ele diz no versículo 3, então Israel era consagrado ao Senhor, e eram as primícias da sua colheita. Todos os que o devoraram se faziam culpados, o mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Irmão, segui o Senhor, por onde quer que Ele vá. E este mundo, para a igreja, é um deserto, é árido. Nós não temos paz. Neste mundo nós temos paz, neste mundo nós temos aflições. Nós temos a paz que é Cristo habitando em nós. E Ele continua dizendo, ouve a palavra do Senhor, ó casa de Jacó, e todas as famílias da casa de Israel. Assim diz o Senhor, que injustiça acharam vossos pais em mim, para de mim se afastarem, indo após a nulidade dos seus ídolos e se tornando nulos em eles mesmos. Estão me compreendendo? Que trocar o Senhor por outras coisas, ou seja, aquilo que ocupa o lugar do Senhor na nossa vida, é um ídolo. Idolatria. É terrível, abominável diante do Senhor isto. E o Senhor, apesar de tudo isso, Ele deseja que nós voltemos para Ele e siga por caminhos difíceis, caminhos dolorosos, mas lá na frente, meus irmãos, vamos encontrar um lugar muito espaçoso, um lugar de refrigério. Não vai haver mais dor, mais morte, mais sofrimento, estarmos para sempre diante do Senhor. Mas Ele quer nos aperfeiçoar. O problema é que nós encontramos muitas dificuldades, irmãos. Achamos muito difícil a coisa. Olha, um projeto aqui, não, é difícil, eu penso de outra forma, não, esperado. Queria uma confusão, uma bagunça. Nós temos que estar olhando não para um alvo, mas para o alvo. Olhando firmemente para Jesus. Aí nós vamos encontrar e vamos encontrar o Senhor cada dia mais. Conhecereis a verdade. Jesus diz, eu sou o caminho, estamos no caminho já.
a verdade. Quanto mais você caminha no caminho, mais você vai conhecer a verdade. Eu sou o caminho e a verdade, mais você vai se encher de vida. Quando você menos espera, o Pai. O Pai mesmo. Eu creio, irmãos, que o Pai mesmo está vindo ao nosso encontro para nos acolher, nos pegar no colo. Ele é tão grande, o nosso Pai Celestial. E ali, o que nós vamos fazer ali na glória? Para os maduros, ficar no colo do Pai. Vocês já leram esse versículo aqui? Que lá na glória vamos ficar no colo do Pai? Deixa eu mostrar para vocês aqui, Apocalipse capítulo 3. Irmãos, esse texto aqui, quando o Senhor me revelou ao meu coração, me deu umas crises de choro tão gostoso. Falei, papai, estava passando um momento tão difícil, e aí Ele me mostrou essa realidade aqui, versículo 3, versículo 21, diz assim a palavra, olha só: ao vencedor, ao teleios, ao maduro, ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Percebe aqui a ideia de você, esse Deus que é grande, sentado no trono, e os filhos no seu colo. Como Ele nos ama, irmãos. Deus, Ele sofre tanto quando o nosso coração o rejeita, não responde. Que Cristo nós temos. Agora, infelizmente, aqueles que são salgados, se afastam do Senhor, serão todos destruídos. Salmo 73. Isso é muito pesado, isso é muito duro, mas é a verdade. Vamos avançar um pouquinho mais. Amados, a igreja é o sal da terra. A igreja, não é que ela vai ser, ela é o sal da terra. E como sal da terra, a igreja possui várias funções importantíssimas. Por exemplo, o sal é antisséptico e inibe a decomposição. O que é antisséptico? Significa que o sal também, ele combate, meus irmãos, as infecções, ele impede a proliferação de micro-organismos que são patogênicos. Esses micro-organismos que são patogênicos, eles é o agente que impede essa infecção, entende? O sal tem, meus irmãos, nós temos uma função tremenda. A nossa palavra, a palavra de um filho de Deus, é como medicina para o corpo e saúde para os ossos. Entende, irmãos? Nós somos doutores da parte do Pai. Ela é muito mais do que doutor, nós somos príncipes e princesas do Pai. Isso é maravilhoso. Só que nós não sabemos como trabalhar com isso. Não sabe como trabalhar? Então seja em primeiro lugar trabalhado pelo Senhor. Aí você vai ser apto para trabalhar para Ele. Ele quer, mas nós não queremos. Ele tem falado, mas nós fazemos as escolhas erradas. Abra lá em Isaías, o bendito versículo. Está mostrando aqui como que o Pai está clamando. Isaías 66, versículo 4. Olha aqui, irmãos, que texto mais precioso. 66, versículo 4. Diz assim a palavra. O Senhor está clamando, mas Ele não está encontrando nossa resposta. Diz assim a palavra, olha só: assim eu lhes escolherei o infortúnio e farei vir sobre eles o que eles temem, porque clamei e ninguém respondeu. Nós temos dificuldade em responder ao Senhor. E o que mais aqui? Falei e não escutaram, mas fizeram o que era mal perante mim e escolheram aquilo em que eu não tinha prazer. Escolheram coisas erradas. Certo irmão do passado, ele disse o seguinte, uma coisa muito interessante naquilo que concerne a nossa edificação. O mundo é para a igreja
aquilo que o andaime é para um edifício. Você compreendeu? O mundo é para a igreja, aquilo que o andaime é para um edifício. Quando a igreja de fato for edificada, o andaime vai ser retirado. Não tem nenhum valor mais. Está edificada a igreja de Cristo. O andaime foi retirado. Então, queridos, o mundo deve permanecer, escute bem isso aqui. O mundo deve permanecer até o último eleito em Cristo ser salvo. Então, o que vai acontecer? Então virá o fim. Quando o último eleito for salvo, a igreja já está edificada, aí o que resta mais para a igreja aqui? Todos foram alcançados. Este evangelho será pregado até os confins da terra. Quando todos ouvirem, o Senhor já vai ter os seus, então agora pode vir o fim. Aí vai ter a questão dos vencedores, dos maduros que vão ficar, tribulação, grande tribulação, mid tribulação, e por aí vai, né? Mas, queridos irmãos, infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimigo de Deus? Aquele, pois, que quiser que seja amigo do mundo, vai mais se constitui inimigo de Deus. Quando Jesus proferiu esse discurso, lá do Mateus 5,13, não havia refrigeração. Quando Jesus, ele proferiu esse discurso lá, que vós sois o sal da terra, naquela época não tinha refrigeração. Então temos que pegar bem o contexto da época, como vivia o povo naquela época, porque a única maneira de preservar os alimentos da decomposição era o uso do sal. O sal impede a putrefação dos alimentos, preservando-os da corrupção. O sal é como uma nova alma enxertada no corpo morto. Vocês estão me compreendendo? Por isso, benditos são aqueles que recebem o sal em sua casa. João 13:20, a Bíblia diz assim: em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Então a gente tem que deixar claro para essas pessoas. Quando eu vou fazer uma visita na primeira vez, que uma pessoa que não crer no Senhor, eu faço questão de ler esse versículo, de que elas entendam. Quem recebe aquele que me enviou, a mim me recebe. Olha só, que privilégio é para uma pessoa que abre as portas à palavra. Quem recebe vocês, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Irmão, entende o que significa ser sal da terra? Nós temos aqui na comunidade muitos pregadores, né? Mas se cada um de nós, durante a semana, tivesse um local, um dia apenas para estudo bíblico, né? Pregar para ímpio, rumar para queridos, ali pode ser gerada uma igreja. A palavra de Deus, ela não faz outra coisa a não ser gerar vidas. Não é assim? E lá ninguém vai estar vendo. Aqui, quando um prega, todo mundo vê, né? Vê os irmãos pregadores aqui, está todo mundo vendo. É legal pregar aqui, muito gostoso. Mas, irmãos, ore ao Senhor. Tem muita gente morrendo de inanição, morrendo de sede. Aí. E não tem água. Nós sabemos aonde é a fonte dessas águas. Vamos avançar. O sal a preserva e lhe dá sabor. A presença da igreja no mundo refreia o mal. A igreja tem um papel antisséptico no mundo. Sua influência impede que o mundo deteriore em sua galopante corrupção. A conduta correta dos regenerados impede que a sociedade fique rançosa completamente. Essa palavra rançosa aqui é bafienta, que é mofenta. A mesma coisa, mofenta. Mofenta, barrienta é algo assim sem sabor. Está me compreendendo? A sociedade, ela é rançosa. O mundo sem Cristo é rançoso. Não tem sabor. Quando o povo de Israel saiu do Egito,
Uma das coisas que Deus fez com aquele povo foi mudar o sabor do alimento deles. Eles estavam tão impregnados com repolhos, alhos e cebolas lá do Egito, olha só que gosto. O Senhor queria dar para eles pão celestial, pão dos anjos. Queria mudar o sabor desse povo. Vai para o deserto, caminho de 3 dias, que fala da morte e ressurreição de Cristo. Vai para o fundo do deserto. Quero mudar o sabor de vocês. Assim tem que ser com a igreja. Muito bem. Jesus veio para salvar as almas dos homens e não para destruí-las. Assim fez Paulo como o sal da terra. Lá em Atos 16, 28, o contexto aqui vocês sabem, ele estava preso, apanhou, orou e cantou louvor a Deus, as cadeias caíram por terra. Quando aquele guarda queria se suicidar, Paulo foi sal da terra para ele. Atos 16, 28 diz assim: mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Irmãos, o sal, quando eu estava meditando, falei: Senhor, eu sei que o sal ele tem outra coisa que é mais profunda que talvez eu desconheça, mas se tu sabes, revela ao meu coração. Aí eu descobri uma coisa nas Escrituras, que o sal também tem uma função de mudar vidas amargas em vidas dóceis. De que maneira? Vou citar para vocês um exemplo lá no Antigo Testamento. Abra sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 2, versículo 19. 2 Reis 2, verso 19. Vamos ler alguns versículos aqui, que é muito interessante. Olha a função do sal, irmãos. Puxa vida, que coisa maravilhosa, que coisa boa, irmãos, aqui nós temos na palavra do Senhor. 2 Reis 2, a partir do versículo 19, que diz assim, olha só. Os homens da cidade disseram a Eliseu: eis que é bem situada esta cidade, como vê o meu senhor, porém as águas são más e a terra é estéril. Ele disse: trazei-me um prato novo e ponde nele sal. E lhe trouxeram. Então saiu ele ao manancial das águas e deitou sal nele e disse: assim diz o Senhor: tornei saudáveis estas águas, já não procederá daí morte nem esterilidade. Oh, irmão! Que mais? Ficaram, pois, saudáveis aquelas águas até o dia de hoje, segundo a palavra que Eliseu tinha dito. Você entende, irmãos? É a nossa função transformar vidas amargas em vidas saudáveis. Eu fico muito triste, às vezes nós conversamos com muitas pessoas aqui na comunidade e elas se tornam aparentemente saudáveis, ou mesmo saudáveis, mas depois não querem mais. Resolveu o meu problema, perderam. Foi salgado, mas este sal será consumido no fogo. Se tornou insípido, né? Muito bem, não somos chamados a ser o mel do mundo, mas o sal da terra. O sal precisa ser esfregado na carne. Quando isso acontece, ela arde, mas seu resultado é preservador. E digno de nota que a igreja não é sal no saleiro, mas sal na terra. Marcos 16,15 está escrito: e disse-lhe: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Irmãos, Jesus disse ide, mas ele também disse lá em Mateus 28, 19 e 20: ide, mas eu vou com vocês. Eu estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Muitas pessoas, o sal precisa entrar em contato com aquilo que deve ser salgado para exercer o seu papel. A igreja não influencia o mundo isolando-se dele, mas entrando em contato com ele,
sendo diferente dele, penetrando nele com sua saneadora influência. Jesus se envolvia com os pecadores, comendo e bebendo com eles. Lucas 7,34 diz assim: veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, dizeis, eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Irmãos, essa palavra aqui enche meu coração de alegria. Jesus era amigo de publicanos e pecadores e comia e bebia com eles. Ah, irmão. E nós, irmãos, você lê Lucas 15, 1 e 2, você vai perceber que publicanos e pecadores vinham para ouvir, e os fariseus e saduceus vinham para murmurar. Então, se Jesus se envolvia com eles, comia e bebia com eles, Jesus os influenciou. Então, uma vez que Jesus os influenciou, mais para frente em Lucas, vamos abrir Lucas 15, 1 e 2, veja o resultado de Jesus comer e beber com publicanos e pecadores. Lucas 15, 1 e 2, a palavra diz assim, olha só: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para ouvir. Por que eles iam ouvir Jesus? Porque Jesus comia e bebia com eles. Jesus se tornou o quê? Amigo de publicanos e pecadores. Não é assim? E qual foi o resultado? Olha aqui, aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Que lindo, irmãos! Entende? E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. A pessoa vai ouvir você pregar o Evangelho quando você ficar amigo deles, criar vínculo com eles. Aí eles vão te ouvir, eles vão perceber, vão cheirar Cristo em você. Nós somos o bom perfume de Cristo, tanto aqueles que se perdem como aqueles que são salvos. Entende? Mas nós temos as crendices, né? Crente são tudo doido e besta da cabeça, idiotas. Ficam aí com, nós temos uma doutrina, nós temos aqui uma maneira de adorar o Senhor. Meu irmão, para com isso. Vai conhecer Jesus Cristo. Ele é o amado da sua alma, Ele que ama você, Ele que morreu na cruz do Calvário por você, Ele atraiu no seu corpo, crucificou a sua velha natureza pecaminosa, chata, birrenta, murmurenta, implicante, e lhe deu a vida nova pela ressurreição. Cristo que habita em nós, Ele que dá sabor. Ele fala para nós, atribui a nós: vós sois o sal da terra. Vamos terminar aqui, irmãos, dizendo o seguinte: muitas pessoas, ao se tornarem cristãs, isolam-se das outras pessoas, trancam-se numa estufa, numa redoma de vidro, numa bolha espiritual, e se tornam sal no saleiro e depois sal insípido. Elas não se apresentam, não se inserem, não influenciam, não salgam, tornam-se antissociais e anti-espirituais. Não me rele, não me toques. No mundo, como sal da terra, podemos fazer diferença. De que maneira? Vamos encerrar com Colossenses 4,6, que diz assim: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Que o Senhor nos abençoe, irmãos, que o Senhor traga direção para nós como a sua igreja. Amém. Vamos orar. Pai, peço-te uma coisa: frutifique a tua palavra. Em nome de Cristo oramos.